Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da entrega voluntária de crianças para adoção. O Conselho Nacional de Justiça prepara uma proposta de resolução sobre o tema para a orientação dos tribunais de justiça. A proposta será baseada em uma consulta e uma audiência públicas e está em análise pelo Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINJE. A possibilidade de entrega voluntária foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2017. A lei prevê que o desejo de entrega pode ser expressado antes mesmo do nascimento ou logo após. A mãe precisa procurar a rede de atendimento, seja no próprio hospital, conselho tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública ou mesmo diretamente na Vara de Infância e Juventude. Se trata um direito de qualquer pessoa entregar um filho logo após o nascimento para adoção. O crime é abandonar ou entregar essa criança para terceiro que não esteja habilitado no Sistema Nacional de Adoção, que não esteja habilitado para adoção, onde quando nós fazemos uma triagem, um acompanhamento dessas pessoas. A garantia de segurança dessa criança passa pelo Poder Judiciário. A triagem inclui o atendimento por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. A equipe não pode induzir a mulher a seguir este ou aquele caminho. Só pode dar orientações profissionais sem avaliações morais ou religiosas. O relatório sobre o caso é encaminhado ao judiciário e todo o processo tem que ser absolutamente sigiloso. A lei já estabelece procedimentos para o processo, mas não existe um protocolo expresso e muitos juízes e profissionais da área têm algumas dúvidas. Por isso, o Fórum Nacional de Infância e Juventude fez uma consulta e uma audiência públicas e agora discute uma proposta de resolução para uniformizar o atendimento. Foram recebidas sugestões, críticas e comentários dos mais diversos setores da sociedade civil, juízes, promotores, defensores, advogados, grupos de apoio à adoção, coordenadorias de infância, cidadãos, dentre outros. Assim, essas sugestões, essas respostas foram lidas, separadas, catalogadas de forma a facilitar a análise para a elaboração de uma nova minuta que será submetida à votação no FONINJE e posteriormente levada à votação pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça e então finalmente ser aprovada a resolução. Mesmo antes da resolução, o número de entregas voluntárias cresce no país. Segundo o CNJ, em 2020, foram registrados 1.012 casos. Em 2021, foram 1.238. E em 2022, já são 484 entregas encaminhadas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Diego Alves, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com Maria da Penha Oliveira Silva, coordenadora da ONG Aconchego. Sejam muito bem-vindos ao Link CNJ. Eu já começo perguntando para o doutor Diego como é feita hoje a entrega voluntária. Esse instituto, né, da entrega legal, da entrega voluntária, né, ainda são utilizados vários nomes. Hoje ela depende muito da regulamentação de cada tribunal. Então, cada tribunal, em cada estado, faz de uma forma. Mas, basicamente, né, o que se compartilha entre todos é que a partir de uma manifestação da mãe, da sua vontade de antes ou depois do parto, né, de não continuar a ser mãe, né, daquela criança e entregá-la para a adoção, ela é encaminhada para o Tribunal de Justiça, ou especialmente para as varas de competência, né, da infância, para que ela possa formalizar a sua vontade de fazer essa entrega e, a partir daí, ela passar por uma análise psicológica, uma análise, inclusive, multiprofissional, de uma equipe técnica capacitada para melhor instruí-la, né, sobre, sim, esse seu direito de fazer a entrega dessa criança para adoção, mas também para entender as razões daquela entrega, se a mãe está plenamente convicta, né, dessa vontade, quais são os motivos, e se é uma motivação que, de fato,
justifique a entrega, porque uma preocupação muito grande nesse tema é as pessoas entenderem que a mera condição socioeconômica, a situação de pobreza, ela não deve, ou pelo menos não deveria justificar a entrega da criança para adoção, né? Se a mãe e a família têm a compreensão de que elas não têm hoje as condições econômicas de cuidar daquela criança, elas devem ser encaminhadas para os serviços sociais que vão sim fornecer esse apoio, né? Então, é preciso que tenha uma ampla análise multiprofissional aí pela equipe do Judiciário para avaliar quais os motivos reais dessa entrega e dar o encaminhamento. Uma vez se fazendo essa análise e o Judiciário entendendo que o melhor interesse da criança de fato vai ser atendido pela entrega legal, pela entrega voluntária, aí sim a criança é encaminhada para um processo de adoção, onde é destituído o poder familiar daquela mãe, daquela família originária e encaminhado para uma nova família adotiva. Doutora Maria da Penha, da forma como é feita hoje essa entrega, ela atende ao interesse da criança? Sim, ela atende o interesse da criança, desde que respeitado a mãe, né, a genitora, desde que respeitado todos os trâmites legais, porque a adoção hoje, a nova cultura da adoção, ela preserva a criança com a sua história, né, ela mantém a sua história para que ela possa ter acesso quando ela tiver 18 anos. Então, hoje, mesmo a entrega para adoção de um bebê, ela também entra no mesmo lugar desse cuidado, né, com a sua história, né? O sigilo, ele é importante, né, no caso, quando a mãe pede, mas a criança, ela vai ter acesso à sua história no momento oportuno, que provavelmente é após os seus 18 anos, né? Então, a criança, quando a entrega é feita legal, a criança é preservada, sim, né, nos seus direitos. O que a lei estabelece é que essa entrega legal deve ser feita sem constrangimento, ou seja, a mãe não pode ser induzida a pensar que ela não deveria estar fazendo aquilo, que ela está rejeitando sua criança. Não. A lei prevê justamente essa situação de acolhimento por parte do Poder Judiciário, por parte dos serviços de saúde e assistência social, que estão capacitados, né, a receber esse pedido da mãe e fazer o encaminhamento adequado. E o Instituto da Entrega Legal é muito importante para isso, porque muitas vezes, como acontecia e segue acontecendo a adoção irregular no país, as famílias entregam uma criança sem passar pelo judiciário, a gente não tem garantia nenhuma de que a nova família vai dar os cuidados adequados, de que os direitos dessa criança serão respeitados. Então, é muito importante a regulamentação desse instituto e o esforço que o CNJ está fazendo agora para unificar a compreensão da matéria de forma nacional, porque todos os tribunais, todos os serviços tenham a mesma conduta, né? Uma conduta respeitosa, principalmente com a criança, mas também principalmente as mães, né, que ficam nesse lugar. É o respeito à criança, né? O respeito à família, né, tirar preconceitos, né? Hoje a gente tem uma cultura diferente, né, onde havia muito preconceito com relação à adoção, né? As adoções tinham que ser colocadas em segredos, né? E quanto mais a gente avança, né, quanto mais as leis avançam, essas coisas mudam, né? Então, a adoção brasileira hoje não faz o menor sentido, né? As famílias são preparadas para receber seus filhos por adoção, né? De um modo diferente do nascimento biológico, mas um nascimento de muita preparação, de muito afeto, de muito compromisso e responsabilidade, né? Então, hoje, eu acho que adotar a brasileira praticamente, muito mais do que um crime hoje, porque a pessoa tem informações, ela tem acesso a todas as informações sobre adoção. Então, não vejo mais a menor chance de alguém fazer isso. Mas é claro que podem fazer, e aí realmente sofrem todos, a família que adota, a criança que é entregue para adoção, porque ela termina, às vezes, passando uma borracha na sua história, porque a família não quer que nada aconteça, nada saiba,
E a família que entrega também, ela permanece toda a vida sem entender se aquele ato que ela fez foi correto, foi legal, se foi ético, né? Então, ela passa a vida inteira. Então, todos sofrem numa entrega brasileira. Doutor Diego, o CNJ prepara uma resolução sobre esse assunto. Qual a contribuição ela pode trazer? Bom, eu acho que a principal contribuição é uniformizar o tratamento em nível nacional, né? Que cada estado obedeça a mesma série de princípios e de conduta que os outros, né? Que não fique dependendo de cada estado fazer de um jeito. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é garantir que os direitos da criança e da mãe sejam respeitados assim também de forma uniforme, né? Um avanço que eu acho que a resolução do CNJ propõe e que é muito importante que seja esclarecido é preservar o direito ao sigilo da mãe, o direito à intimidade da mãe, inclusive do genitor, né, e da família extensa. Porque isso é fundamental para que a mãe seja respeitada, porque se ela não tem interesse em continuar sendo mãe, né, e a partir do parto, do nascimento, ela precisa fazer essa entrega em sigilo e com uma equipe de acolhida que não vai violar esse direito ao sigilo, que não vai violar a forma como ela precisa ser respeitada, para que, inclusive, ela não venha sofrer depois uma condenação moral, um julgamento da sociedade pela escolha, sendo que, na verdade, ela está ali naquele papel fazendo a escolha pelo melhor interesse da criança, né? Muitas vezes, se esse sigilo não é preservado, seja do pai, seja da família extensa, né? Que são avós, tios, etc., ela acaba perdendo esse direito, né? À entrega legal, a fazer a entrega voluntária, porque ela vai ser constantemente julgada, constantemente criticada, né? Pela sociedade, né? Então, acho que é muito importante a regulamentação que o CNJ está propondo, que coloca expresso o direito ao sigilo e a entrega sem constrangimento. Outro aspecto que eu acho muito importante que a resolução do CNJ traz é a necessidade de implementar as equipes técnicas, né, multiprofissionais no âmbito dos tribunais, porque isso é muito importante, que as equipes tenham amplo conhecimento, uma formação continuada, não só as equipes, como os próprios juízes. Juízes, promotores, né, que precisam compreender esse lugar, eles precisam falar a mesma linguagem, né, todos, né, toda a rede precisa estar preparada. E essa resolução, ela vem a favor disso, né, ela vem ajudar a se preparar para que a gente fale realmente a mesma linguagem. Quando uma mãe chega num posto de saúde, numa UBS, uma UBS, né, acho que é isso, quando ela chega lá, ela é recebida, ela é ouvida, do mesmo jeito que ela vai ser ouvida na vara da infância, no mesmo jeito que ela vai ser ouvida pelo Ministério Público. Por quê? Porque todos vamos estar preparados, todos vamos estar olhando pelo melhor interesse da criança, né? E é fundamental que todos estejamos preparados, e isso eu acho que é uma porta aberta, né, para que essa preparação aconteça, né, para que a capacitação aconteça. Doutora Maria da Penha, com a experiência que a senhora tem, como que a senhora vê que deve ser feito o encaminhamento dessas crianças pelos hospitais, pelas instituições de ensino? Então, alguns postos de saúde, né, quando percebe que a gestante está com desejo de entrega, ela é encaminhada para a vara da infância aqui em Brasília. Né? Na vara da infância, ela tem uma equipe preparada para receber a família, receber a mãe, e fazer um trabalho de escuta para ver se realmente é real o que ela deseja, né? Se não está atravessado por algum medo, né? Medo de se apresentar para a família, medo de... Não é só não desejar, não querer o bebê, é o medo realmente da gravidez, é o medo social. E durante um tempo ela é ouvida por uma equipe psicossocial para que ela possa, né, tomar a sua decisão. Né? Então, tem esse acompanhamento e se permanecido o desejo, aí faz todo o processo legal, né? Ela faz a entrega,
ela tem o acompanhamento, né, ainda psicossocial, e isso é de extrema importância. Essa mãe precisa muito de cuidado, ela precisa muito ser acompanhada, né? Por mais que ela esteja certa, né, da entrega, existe toda uma cultura, né, de que uma mãe não pode deixar o seu filho. Então, isso é muito grave. Essas mães precisam muito de acompanhamento, né, para que elas possam realmente entender que o que ela está fazendo é o melhor para o seu filho, ela sabe disso, mas a partir dessa cultura, a partir do social, o social cobra muito, né, que as mulheres sejam mães, independente de qualquer coisa. Então, ela precisa, sim, de muito acompanhamento. Uma coisa importante é você fazer um trabalho amplo de esclarecimento, de divulgação da lei, de seminários, até de propagandas, né, música, na rádio, na televisão, nos veículos de comunicação, né, redes sociais hoje em dia, é a forma como principalmente as pessoas acessam, né, de que isso é um bom instituto, é um avanço legislativo positivo para a sociedade, onde o direito da criança é prioritariamente respeitado, o direito da mãe é respeitado, e para que se diminua o constrangimento social a essa prática, né? Hoje, o papel de pai e de mãe é um papel muito difícil na sociedade. Eu entendo que muita gente tem medo de ser pai e mãe, né? Especialmente as pessoas mais novas, mais jovens, né? Adolescentes, que às vezes se encontram numa situação de gravidez não planejada, justamente porque é difícil o papel de ser pai e mãe, faltam políticas públicas adequadas, a verdade é que existe pouco apoio, né, do Estado e da sociedade para os pais e mães recentes, então dá muito medo, é uma situação muito desconhecida para as pessoas. Por que é importante preservar todo esse processo, tanto para a criança que está sendo adotada, para a mãe que está deixando para adoção e para a nova família também? Essa preservação ela é importante para que se construa, para mim é mais importante para que se construa um vínculo, né? Esse bebê, quando ele chega na casa de uma família, a família tem que estar inteira para o bebê e o bebê tem que receber todo esse amor, todo esse cuidado, né? Sem estar atravessado por nenhuma questão, por nenhum constrangimento. Então, para o bebê é muito importante para a sua construção de vínculo. Para a mulher que entrega, é importante porque ela deseja. Ela não quer falar sobre isso. Isso há de ser respeitado. Ela precisa ser preservada desse constrangimento social que a gente ainda tem muito quando se fala de entrega de adoção, de entrega de um filho, né? Que aí vem a imagem do filho. Então, e para a família que está adotando, é a mesma coisa do bebê. Ela precisa estar, né, completamente voltada para o seu bebê, para o seu filho, né? Então, ela precisa se desligar de qualquer ruído para que ela possa cuidar do seu filho. Então, todo o sigilo, né, durante esses primeiros anos de vida, que chega até os 18, né, que é quando a criança tem direito a receber, né, a conhecer sua história, ela precisa receber esse afeto, esse cuidado, sem ser atravessado por nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de histórias atravessadas mesmo, né? Agora, eu queria também complementar o que o doutor Diego falou, se você permite. Claro. Sobre a divulgação, né? Que ele falou super bem, que todos, né? Que é um trabalho geral, né? De sensibilização da sociedade para o tema. E eu acho que a gente tem que sensibilizar em lugares assim onde isso muito acontece, né? Que são nas comunidades. Então, assim, os postos de saúde, eles precisam estar bem preparados, precisa desmistificar essa questão da entrega para adoção, porque quando a mulher chega num posto de saúde e diz que quer entregar, tem um grupo de profissionais que deseja que ela não entregue, né? E tem o grupo que quer que entregue. Então, isso para a mulher é muito difícil. Então, esses profissionais, eles precisam estar preparados para que escute realmente a mulher, a pessoa que está desejando fazer a entrega da adoção, para que ela não saia cheia de culpas, porque a culpa é o que vai atrapalhar muito mais um processo. Então, elas precisam estar preparadas.
Eu penso que a divulgação ela tem que ser feita amplamente nas escolas, nas universidades, nos conselhos tutelares, nos postos de saúde, nas rodas de conversa das comunidades, né? São vários os lugares que a gente pode realmente falar sobre isso, falar abertamente, né? Então, para mim, esses pontos são extremamente relevantes para que a gente possa botar uma nova cultura de aceitação de uma mulher desejar entregar o seu filho pelo melhor interesse dele à justiça, e a justiça entregar para uma família preparada, que é o que a gente precisa saber. São famílias preparadas para receber essa criança e ser filho, né? E tornar filho essa criança, e essa criança tornar esses pais mesmo. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a doutora Maria da Penha, doutor Diego. Agora, o link CNJ da Notícias da Justiça, vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. 2 tribunais de justiça estão com inscrições abertas para casamentos comunitários gratuitos de pessoas LGBTQIA+. No caso do Amapá, a cerimônia será no dia 27 de agosto e no caso do Maranhão, 8 de outubro. Nos 2 estados, o registro de casamento civil vai atender lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Os casais devem apresentar documentos originais com cópias. A lista dos papéis está nos sites www.tjma.jus.br e www.tjam.jus.br. A Justiça brasileira julgou 200% a mais de casos de feminicídio e de tentativa de assassinato de mulheres em 2021. Foram quase 2.000 julgamentos. Parte do crescimento pode ser explicado pela retomada dos tribunais do júri em 2021, depois da forte queda em 2020, ano em que a pandemia da Covid-19 teve grande impacto sobre o funcionamento de todos os serviços no país. O número de medidas protetivas de urgência concedidas pelo Poder Judiciário também cresceu. Foram de 399 mil em 2020 para 438 mil em 2021. O Estado brasileiro começa a elaborar o plano que vai adequar o presídio Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, às determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2018, uma resolução da Corte impediu o envio de novos presos para o Instituto, além da contagem em dobro do tempo de prisão para os condenados, à exceção de casos de crime sexual contra a vida ou contra a integridade física de outra pessoa. O Instituto Penal fica no Complexo Penitenciário de Bangu e é considerado um dos piores do país em termos de infraestrutura, acesso à saúde e alimentação. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram as semanas nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você sabia que é possível fazer um inventário em cartório? Após perder um ente querido, é necessário tomar algumas providências burocráticas. Entre elas está o inventário dos bens do falecido. E desde 2007, o procedimento foi facilitado por lei, que dá a possibilidade da realização extrajudicial do inventário em um cartório por meio de escritura pública, de forma rápida, simples e segura. Quer saber mais? Acesse as redes do CNJ e confira. Agora, outro assunto. É possível que os filhos de criação possam ser registrados legalmente por pais e mães que sonham em reconhecer esse vínculo afetivo. Aqueles que assim desejam podem solicitar extrajudicialmente a inclusão de seus nomes na certidão de nascimento de seus filhos afetivos. É a paternidade ou maternidade socioafetiva. E para que o nome conste no documento, o pai ou a mãe deve manifestar esse desejo no cartório. E por fim, para terminar o CNJ nas redes, os contratos relativos ao fornecimento de produtos e serviços devem ser elaborados de acordo com a boa-fé ou a equidade. Caso contrário, pode ter algumas de suas cláusulas anuladas. Pouca gente sabe que, mesmo após aderir ao contrato, se nele constarem cláusulas abusivas, estas são obrigatoriamente consideradas nulas para o consumidor, de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Lá nas redes do CNJ você encontra mais informações sobre esse tema. Quer saber mais? Acesse a gente lá nas redes do CNJ. É só isso e até a próxima semana!
Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. É engraçada a minha história, porque eu sempre tive muita vontade de ser magistrado após eu trabalhar instalando internet. Eu era instalador de internet na casa de muitas pessoas. E dentre essas pessoas, nós tínhamos juízes, advogados, promotores de justiça, e aquilo que eu mais me apaixonei foi pelo Poder Judiciário. Daí vem a minha carreira. E antes disso, inclusive, eu era entregador de pão, venho de uma família muito humilde, muito pobre, em qual eu sou o primogênito, né? E desde muito cedo eu saía com meu irmão para fazermos entrega de pão, trabalhar na padaria, vender pão. E com o tempo a gente, com o auxílio dos nossos pais, divulgando que para a gente que solução para pobre só tinha uma, que era estudar, a gente sempre se dedicou aos estudos, se dedicou à possibilidade, né, de enxergar um futuro mais próspero, mais promissor para a gente. Quando eu cheguei à magistratura, eu estava vindo do TRE Maranhão, eu era analista, tinha um cargo excelente, um cargo que eu tinha uma liberdade de tempo muito grande, era bem remunerado. Porém, me ingressei agora na magistratura tendo que ir para os rincões do Maranhão. Nosso estado ele é muito grande, ele é imenso, né? E com poucas estruturas, mas eu decidi ir para a carreira. E chegando lá, eu me deparei pela primeira vez com um processo extremamente difícil, extremamente complicado. Um processo que envolvia estupro de vulnerável, abuso de direito de crianças. E esse processo, pelo que eu tinha folheado, tinha lido, tinha observado durante todo o trâmite, desde a delegacia de polícia, passando pelo Ministério Público, pelos órgãos de proteção de criança, até chegar ao judiciário, eu percebia algo muito estranho nele, a forma como a criança ela sempre falava no processo, né? E aquilo começou a me chamar a atenção, uma vez que ela não mudava uma frase, uma vírgula, uma entonação. E como magistrado, eu comecei a perceber que talvez tivesse algo de errado. Veja só a situação, a possibilidade de se condenar o inocente ou se deixar solto um culpado de um crime muito grave, que é um crime contra a criança, né? Que é um crime de estupro de vulnerável. Mas para aquele momento, eu decidi, né, de forma mais tranquila, pela absolvição. E, passado alguns anos, eu já não era mais juiz naquela unidade que eu estava trabalhando. Eu tive, em uma visita a tal cidade, o prazer de encontrar, tá certo? Familiares. E ela agradeceu pelo julgamento, que foi extremamente correto, apesar dela estar do lado oposto do réu. Naquela situação, eu pude ter toda a certeza que o caminho que eu trilhei, desde entregador de pão, passando a instalador de internet, até chegar à magistratura, através dos cargos que eu passei, foi o caminho mais correto da minha vida. E posso dizer a vocês, o Poder Judiciário é a instituição que eu mais amo, uma vez que lá eu cresci. Entrei muito novo, né? Hoje tenho 42 anos de idade, 12 anos de magistrado, mais 22 anos, né, de Poder Judiciário, e posso dizer a vocês, o juiz é um ser humano como qualquer um. Ele está sempre sendo colocado em xeque para decidir da melhor forma possível. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.